De volta com o programa Fala Doutor. Estou entrevistando a doutora Jéssica Lafetar Rabelo, especialista em radiologia, e estamos falando hoje aqui, gente, sobre Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama. O que você está fazendo? Você não mandou sua pergunta ainda, tá? Doutora Jéssica, a gente falou sobre a probabilidade, né, de câncer também na mama do homem, né? E, no caso, a mulher faz o autoexame. No homem existe essa possibilidade? No autoexame dá para detectar alguma coisa ou não? Não existe essa recomendação formal, do mesmo jeito que o autoexame não é mais recomendado como rastreamento, não tem nenhuma contraindicação de a paciente tocar no seio para se conhecer, mas isso não é válido como rastreamento. Essa medida, ela não impacta no risco de morte pela doença, diferente da mamografia, que ao fazer mamografia anualmente, a paciente está reduzindo sua chance de morrer por câncer de mama, porque ela aumenta a chance de fazer o diagnóstico da doença de forma mais precoce. O homem, ele se notar alguma coisa na mama, ele deve procurar ajuda médica. Então, se ele notar algum nódulo, algum caroço, a pele mais avermelhada, ele deve procurar ajuda médica. Mas não porque deve fazer um autoexame, sim porque quando existe alguma coisa diferente, alguma coisa fora do normal, ele deve procurar ajuda médica. As pessoas costumam tentar aqui fazer pergunta neste telefone, esse aqui é só o WhatsApp, tá? É o 0326 WhatsApp, só pelo WhatsApp. Para a pergunta é no 6500. Agora, o caroço é o grande sintoma, né? Existe algum outro sintoma além do caroço no seio? Sim, pode acontecer. O nódulo, né, o caroço, é o que a maioria das pessoas conhece, mas existem outros sintomas que devem servir de alerta. A pele mais avermelhada, uma ferida que não cicatriza, uma pele que fica parecendo uma casca de laranja, isso é um sinal de câncer de mama. Quando tem secreção saindo pelo mamilo, também pode ser um sinal de câncer de mama. Existem outras condições benignas que podem dar secreção saindo pelo mamilo, mas a gente tem que excluir câncer de mama nesses casos. E quando a gente tem também nódulos palpáveis na axila, gânglios na axila também podem ser um sinal de câncer de mama. Vamos lá. Perguntas e mais perguntas aqui, doutora. Vamos atender nosso telespectador, tá? Boa noite, Afonso e doutora Jéssica. Estou aprendendo demais. Aí pergunta, podemos ter câncer nas duas mamas ao mesmo tempo? Ou vem um e depois vem outro? Pode acontecer. A pergunta é da Ana Cecília do Melo. Pode acontecer. Existe a possibilidade de a paciente ter o câncer de mama em uma mama e depois a doença alastrar para outra mama. Então, seria uma doença decorrente da primeira lesão, mas existe a possibilidade, é mais raro, representa menos de 5% dos cânceres, mas existe a apresentação em que a paciente tem câncer nas duas mamas ao mesmo tempo, inclusive cânceres com comportamentos diferentes, porque a partir do momento que a gente faz o diagnóstico da lesão, a gente faz a avaliação do tipo de tumor. Existem tumores que são relacionados a hormônio, existem tumores que não são hormônio dependentes, e às vezes a paciente tem um tipo de câncer em uma mama e na outra mama outro tipo de câncer. Então isso pode acontecer sim. Uma pergunta aqui da Andréa do Cândida Câmara, doutora. Ela quer saber o seguinte, uma mulher grávida que descobre um câncer de mama durante a gravidez, corre risco de morte, de abortar, ou da criança nascer com problemas? Certo, vamos falar sobre isso. O câncer de mama que é diagnosticado na gravidez, a paciente corre risco de morte? Infelizmente ela corre porque a gente precisa saber quão avançada essa doença está. Se a doença estiver muito avançada, ela pode ter alguma complicação, infelizmente pode vir a falecer do câncer de mama durante a gravidez. Porém, na maioria das vezes, a gente consegue fazer o diagnóstico num estágio ainda intermediário e existem tratamentos para isso. A criança não corre risco de nascer com nenhum problema por causa do câncer. A gravidez ela vai correr independente do câncer. O
que acontece é que alguns quimioterápicos não podem ser usados durante a gestação. Então, nesse caso, quando a paciente descobre um câncer durante a gravidez, o oncologista clínico vai prescrever medicações que são seguras para a criança. Então, na maioria das vezes, a paciente consegue levar a gravidez até o final, usando medicamentos que são seguros para a criança. E depois que tiver o parto, ela vem fazer o tratamento completo, mudando para medicações, às vezes, mais agressivas, mas agora ela já não está mais grávida, o bebê nasceu de forma segura. Doutor, eu acho uma pergunta que deve ser bastante comum, principalmente, não sei tanto para o oncologista ou para o radiologista, mas principalmente para o cirurgião plástico. Prótese de silicone pode levar a câncer de mama? Não, graças a Deus não temos nenhum relato de câncer de mama relacionado ao silicone. O silicone, inclusive, é uma dúvida frequente das pacientes, às vezes fazendo ultrassom de mama, elas perguntam, ele não dificulta o rastreamento. As pacientes também ficam não, né? assim, não, graças a Deus não. Se inclusive dificultasse, talvez não fosse tão disseminado o uso da prótese, né, uma cirurgia estética. O silicone, ele não atrapalha fazer o rastreamento, a paciente pode fazer a mamografia da mesma forma, é seguro. Alguns pacientes têm medo, acham que como a mama ela é apertada, pressionada durante a mamografia, você vai explodir a prótese. Esse risco não existe, ele é mínimo, é seguro fazer mamografia com prótese de silicone e é factível fazer o rastreamento da mesma forma, não aumenta o risco de câncer de mama. Bem, agora vamos partir para outra parte, doutora, que é o tratamento. Como se trata o câncer de mama? Uma vez detectado, falamos aqui bastante sobre prevenção, sobre diagnóstico, né? Mas e vamos lá, infelizmente, pode acometer alguém. Se acometeu, como fazer, doutora, para tratar? O tratamento do câncer de mama, ele é multifatorial. Então, na maioria das vezes, ele vai envolver um oncologista clínico, um radioterapeuta, e um cirurgião, que pode ser um cirurgião oncológico ou um mastologista, na maioria das vezes. Então, esse tratamento ele é multifatorial, ele depende desses 3 pilares. O tratamento ele depende do estágio em que a doença foi diagnosticada. Então, quanto mais inicial, melhor, maior a chance de fazer uma cirurgia conservadora. O que é uma cirurgia conservadora? É uma cirurgia em que a paciente consegue manter a mama. A gente faz a retirada apenas daquele quadrante acometido. As pacientes ouvem muito isso, vamos fazer um quadrante. É uma quadrantectomia. A gente divide a mama em 4 quadrantes, retira apenas o quadrante acometido e ela consegue preservar boa parte da mama. Então, quando a lesão é mais inicial, a gente consegue fazer cirurgia conservadora. Maioria das vezes inclui radioterapia também no tratamento e pode precisar de quimioterapia após a cirurgia também. Sei. E às vezes, com a mastectomia radical, retira-se o seio, né? Porque está bastante acometido. Há a probabilidade desse câncer voltar ou não? Infelizmente, sim. Mesmo fazendo mastectomia radical, mesmo tirando toda a mama da paciente, existe o risco de a doença voltar. É por isso que a paciente precisa fazer o seu segmento adequado. Tudo depende do tamanho da lesão, em que estágio a lesão foi diagnosticada. Se ela era uma lesão de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3 centímetros, o tamanho da lesão é um forte preditor do risco da doença voltar. Então, quanto menor a lesão, menor a chance de a doença voltar. Doutora Jéssica, antigamente, falar que uma pessoa teve câncer era praticamente assinar um atestado de óbito, né? Antecipado. Câncer, vai morrer. Mas ao longo do tempo a gente tem visto que a medicina tem evoluído bastante, os tratamentos têm sido muito eficazes e, óbvio, se detectar no começo, a chance de cura é grande. Em relação ao câncer de mama, que é um câncer, ele é muito agressivo, né? Pode ser. Pode ser, mas que tem uma alta incidência. As chances de cura são boas, doutora? São excelentes se diagnosticado em fase precoce. Quando a gente diagnostica o câncer de mama em fase precoce, o que eu estou chamando de fase precoce? Lesões menores, lesões que não são nem nodulares, lesões que são aquelas microcalcificações que eu falei da mamografia. Quando a gente diagnostica em fase precoce, as chances de cura são de 95%. E, infelizmente, essa chance vai diminuindo à medida que o tumor vai crescendo. Então, quando o diagnóstico é feito numa fase mais avançada da doença, a chance de cura diminui. Mas, repito, fazendo o diagnóstico em fase precoce, a chance de cura é de 95%. 95%. Por isso que a gente tem que fazer a prevenção e por isso que o Outubro Rosa é tão importante. Uma chance muito alta, né? Demais.
Doutora, tem uma pergunta aqui da Maria da Conceição, lá do Alto São João. Ela diz o seguinte: doutora, meus seios são muito grandes e o seio esquerdo está sempre inflamado e dolorido em uma parte dele, né? Sinto dores e se movimento muito o corpo ou o braço, sinto dores até no estômago. Pode ser alguma coisa relacionada a câncer ou não? O que pode ser isso? Ela quer saber? O que acontece? Problema no seio que ela tem, né? É uma frase que as pacientes ouvem muito e que não deixa de ser verdade, é que câncer não dói. Essa frase, ela é parcialmente verdade, mas na medicina a gente não usa nada de forma absoluta. Na maioria das vezes, as lesões neoplásicas, que são as lesões malignas, elas não causam dor. São lesões benignas que causam dor, mas pode acontecer de uma lesão maligna, uma lesão cancerígena, causar dor. Do jeito que essa paciente descreveu, claro que ela precisa ser avaliada por um médico, avaliar todo o caso dela individualmente, mas da forma que ela descreve, parece ser uma alteração funcional. Ela fala que é apenas uma parte do seio que dói, apenas uma mama. Normalmente são os quadrantes externos, a parte mais de fora da mama que dói mais, porque é o local em que nós temos maior tecido mamário, mais glândula. Então é comum essa dor ser mais nos quadrantes externos, mais na parte de fora da mama. E ela falou também que a dor é maior quando ela movimenta o braço. Então pode ter um componente muscular também nessa dor, porque ela pode fazer um movimento maior, pode ser o braço que é dominante dela, e pode estar gerando uma inflamação muscular e do próprio tecido mamário. Mas é importante que ela seja avaliada por um médico especialista para poder fazer um diagnóstico adequado. Aham. Ok. Vamos a mais um intervalo. O programa passa rápido. Você pode continuar mandando suas perguntas através do nosso telefone 998506500 ou pelo WhatsApp 999860326. A gente volta já já, aguarde.